Roseli acaba de me derrubar. Eu ia começar a palestra contando a parábola dos talentos. Dê sequência. Brincadeira à parte. Sabe que... Primeiro, obrigada por disporem esse tempo da quarta-feira à noite para vir aqui, para me ouvir um pouquinho, né? E para todo mundo trocar boas energias. Sabe que eu adoro vir aqui fazer essa palestra. Pena que ela é só uma vez a cada 2 meses. Pena não, ainda bem, né? Porque aí dá tempo da gente se preparar bem também. Mas, eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas eu faço a simbologia de que a gente tem um anjinho bom e um anjinho ruim, né? Um em cada ombro. Eu fumei por 20 anos. E um dia eu resolvi que eu ia parar de fumar. Eu resolvi que eu ia parar de fumar e vai ser esse ano. Isso era agosto. E vai ser esse ano, eu vou parar de fumar. E eu fui introspectando essa ideia. Mas dá de fumar, né? Enquanto isso, fuma que fuma. 31 de dezembro. 11h30 da noite. E eu com o cigarrinho ali na mão. Aí eu cheguei até a conversar com o danado. Olha, 20 anos que você ocupa a minha vida. E essa relação acabou. Eu não te amo mais. Eu não te quero mais. E eu tô acabando com você na minha vida, tá? Formei danadinha até o último pedaço. Apaguei fogos, meia-noite, né? 31 de dezembro, Réveillon, champanhe, aquela coisa toda. Fui dormir e eu acordei em janeiro não fumante. Acredite se quiser. Foi exatamente assim. Ah, mas você não teve vontade? Foi uma coisa impressionante. Aquela vontade que eu imaginava que eu ia ter, sabe? Ai, meu Deus do céu. Não, essa eu não tive. Realmente eu não tive. Mas eu tive o tal do anjinho e do demônio, né? Que não dá pra dizer que é um anjo mau, dizendo, um dizia assim, viu como é fácil parar? Fuma, o que tem? Amanhã você para de novo. O outro dizia, não vai que esse vício é danado. Daqui a pouco você tá de novo comprando carteira e fumando 40 cigarros por dia. Então essa luta, né? Aí assim, ai meu Deus do céu, eu tô tão cansada, é quarta-feira, amanhã eu tenho que ir de Florianópolis, na sexta-feira eu tenho que ir a Blumenau. Ai meu Deus do céu, eu tô cansada, eu vou lá dar palestra. É que nem na academia, sabe? Quando você, ai meu Deus, eu vou na academia, não vou não, né? Vou ficar, podia ir jantar com a minha amiga, podia ir com o namorado. Mas aí quando você toma a decisão, eu vou. Aí você vai na academia e você sua, você perde aquelas gordurinhas odiosas, e aí você volta para casa orgulhosa, eu fiz a coisa certa. É mais ou menos isso, assim. Quando eu venho aqui, eu volto para casa com aquele orgulho que não tem a ver com a soberba, né? Mas com aquela sensação de que eu fiz a coisa certa. E por que eu acho que eu fiz a coisa certa? Com essa vida louca que a gente tem, e como eu tenho muitos empregos, quem já vem nas palestras já sabe, eu tenho muitos filhos, muitos empregos, tenho 4 filhos, tenho 3 empregos, é uma maravilha. E com essa história de filho, de emprego, a gente fica muito tempo no trânsito, né? Vai pra lá, Itajaí, mora em Itajaí, trabalha em Balneário, vai pra lá. E um dia eu vim pela BR de Balneário para Itajaí, e muito trânsito, chovendo, trânsito muito lento. E eu fui pensando assim, meu Deus, né? Não posso reclamar da vida. Eu tenho 4 filhos que, olha, são uma bênção na minha vida. Se vocês vissem, cada um mais bonito que o outro. Além de ser bonitinho, são os queridos. Educados, boas crianças, estudiosos. E trabalho numa coisa que eu amo. Eu fico imaginando quanta gente na vida precisa ganhar o seu pão fazendo uma coisa que não gosta. Né? Às vezes apertando um parafuso, imagina, um parafuso, 10 parafusos, 50, 500 parafusos no dia. Deve ser muito chato, né, apertar parafuso. Alguém precisa fazer. E alguém ganha a vida fazendo isso. Eu ganho a vida fazendo um negócio que ninguém conte pro meu patrão, pelo amor de Deus. Mas se ele não me pagasse, era capaz de eu pagar para ele para fazer. De tanto que eu gosto. Mas claro que é o meu meio de sustento. Então assim, eu me realizo, eu vou pro trabalho feliz. Claro que tem problemas como todo mundo tem dia que é pior, tem dia que é melhor, mas eu gosto. No final da história eu gosto muito do que eu faço. E aí eu me realizo, né? Eu ganho a minha vida fazendo uma coisa que eu amo. Eu tenho 4 filhos perfeitos, né, saudáveis. Eu tenho um companheiro que tem dia que eu tenho vontade de deixar do lado de fora, pegando chuva. Mas normalmente, né, eu gosto dele esquentando meus pés na cama. Como todo mundo, né, tem suas rusgas na vida. Então eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa abençoada. E se acontecesse uma coisa que eu perdesse meu emprego, né, um deles, por exemplo, e não pudesse ser jornalista, eu podia dar aula, porque eu adoro dar aula também. Né, já dei aula desde criança pequenininha até na faculdade. Gosto muito de dar aula.
E se, por acaso, eu perdesse a voz, eu não pudesse dar aula, eu podia ser concorrente do seu Cosmo. Cadê seu Cosmo? Podia vender milho na praia, viu, seu Cosmo? Mas aí eu faço uma parceria com ele. O seu Cosmo deve, ó, podia vender milho na praia, seu Cosmo, porque, ó, sou boa de conversa, né? Ficava a vozinha meio rouca, mas podia vender milho na praia, feliz também. Então eu acho que eu tenho dons, eu recebi dons de Deus, vários. Eu posso bordar. Vocês vão duvidar, mas é verdade, eu bordo ponto cruz, que é uma graça. Né? Eu bordo, eu posso cozinhar. Não sou aquela cozinheira assim, mas faço de tudo um pouco. Dá para fazer um bolinho, um cupcake, dá para vender uns sonhozinhos nas casas, se a coisa apertar. Então eu acho que eu tenho tantas possibilidades e tantos talentos que eu, naquele dia que eu estava andando naquela chuva e trânsito parado, eu fiquei pensando, puxa vida, por que uma pessoa só tem tanto talento, né? Por que né? Não me fazendo, mas porque Deus deu para mim, porque Ele achava que eu ia em algum momento ter uma luz no meio de um engarrafamento na BR e ia perceber que eu tenho isso, que eu também tenho a capacidade de dar isso, de dividir isso, de fazer disso um bem para alguém. Então, sempre que eu posso, eu faço uma coisa boa, né? Eu divido esse meu talento. Então, quantos de vocês aqui têm talentos que vocês nem julgam ser talento, né? Tipo, eu cozinho bem. Lá em casa, meu Deus do céu, eles lambem até o prato. Isso não é um talento. Isso a minha avó também fazia, minha mãe também fazia. Né? Isso é um grande talento. Né? Você temperar uma comidinha, você fazer do almoço um momento de satisfação, né? Para quem você cozinhou. Quem é cozinheira aqui ou cozinheiro, sabe o que eu estou falando. Porque o cozinheiro ele só é cozinheiro porque tem alguém que come. Se fosse para cozinhar para si próprio, ele cozinhava um ovo. Né? Não é verdade? Que graça tem você fazer aquele estrogonofe bem bonito, temperado, aquela muqueca, se não tiver alguém que experimentar e disser, que delícia, que é o que paga as 2 horas na cozinha. Né? Só esse gemer do outro, né? Quando saboreia o nosso talento. Então o talento ele só tem graça, só tem brilho se ele for usado a serviço de alguém. A gente usa esse exemplo da cozinha, mas isso serve para todas as áreas. Quem é professor e dá uma aula, eu tiro por mim, né? Eu, enquanto aluna, eu tive também a sorte de ter professores que me marcaram muito positivamente. Eu não quero falar mal daquela professora de matemática, isso já é superado na minha vida. Né? Vamos falar só de quem marcou bem. Mas eu tenho professoras, por exemplo, eu lembro da minha professora de primeira série, Tia Jane, a gente chamava ainda naquela época professora de tia, né? Eu lembro que quando a gente caprichava, esse negócio de adesivo, de figurinha, esse negócio moderno, né? Eu sou uma pessoa muito conservada, mas eu sou antiga, viu, gente? Ela recortava os desenhinhos dos gibis. E aí ela tinha uma caixinha com figurinhas, que se você caprichasse, ela colava no seu caderno. Aquilo não tinha coisa mais bonita, era você ver o caderno cheio de figurinha, porque você caprichou. Na 4ª série eu tinha uma professora que incentivava a gente a fazer o primeiro parágrafo de uma redação e fazia concurso na sala. Eu adorava escrever aqueles começos de redação, esse gosto por escrever e por falar veio, eu acho, daquela 4ª série. No ensino médio eu tive uma professora de português também de 1,5 m, Ana Cláudia, o nome dela. Uma baixinha, mas muito posuda, assim, muito bonita. E também falava, eu ficava olhando para ela falar assim, parecia que saíam arco-íris da boca dela. Né? Não eram só conteúdos, o tom de voz, o jeito que ela ensinava. Né? E tanto que eu aprendi. E também me ajudou a gostar também da língua portuguesa e da minha atividade. Então eu tive professores ao longo da minha vida que incentivaram os meus talentos, que me ajudaram a descobrir os meus talentos. Por que caminho eu segui? Então desde muito jovem, muito novinha, eu descobri que eu queria trabalhar com isso, com comunicação de alguma forma. Falando, escrevendo, contando histórias, enfim. E isso foi graças a pessoas que, com os seus talentos, me ajudaram a descobrir os meus. Então o professor, mas eu sou uma professora. Você tem a noção, como professor, da sua capacidade de destruir ou de incentivar o talento de alguém? Quem aqui já não teve, né, uma professora que humilhou, que fez alguma coisa, ou que não compreendeu uma situação e que pode ter mudado o rumo da vida de vocês? Né? Quem sabe a gente não teria um médico aqui
que não foi médico, porque aquela professora de biologia mal amada, do primeiro ano do segundo grau, a danadinha, sei lá, gritou com você quando você errou, que era Plautemintos e sei lá o que, né? Sabe lá. Então a gente tem que cuidar muito com os nossos talentos e com as nossas relações, não só para desenvolver os nossos talentos, mas também para ajudar os outros a descobrirem os talentos que têm. E assim, a gente pode ter muitos talentos. Eu vou citar alguns hoje aqui. O talento do dinheiro. Né? Porque algumas pessoas nascem em berço de ouro. Já nascem com esse talento, com esse presente. Se a gente levar em consideração que o talento é um presente de Deus, né? Então, imagina que você nasceu num berço de ouro, você teve essa situação de vida favorável, talvez para pôr à prova a sua capacidade evolutiva. Do que você faria com esse talento, com esse dinheiro? Né? De que vale você ter fartura e ter bastante capacidade financeira se isso não se reverter em ajuda para o outro? De alguma forma. Não há nenhum problema em viver bem, mas é um pouco incompreensível que a gente tenha tudo enquanto o outro não tem nada. E a parábola dos talentos, que a Roseli contou aqui no começo, ela fala disso também. Aí, às vezes você vai dizer, poxa vida, mas Deus não é amor, não é justiça? Não é um pouco injusto que aquele que já tem muito ainda receba mais? Né? Porque aquele um talento, aquela uma moeda que ele deu para aquele servo que enterrou ao invés de multiplicar, ele retirou desse servo, porque esse talento não era dele, né? Era emprestado, e deu para quem tinha mais. Aí diz, mas poxa vida, não é justo isso. E parece injusto no primeiro momento, mas se você pensar que muita gente recebe talentos e os enterra, e os desperdiça, e não os faz multiplicar, esse não merece o talento que recebeu. E quem conseguiu fazer desse talento a multiplicação, merece receber mais, porque tem mais capacidade de multiplicar. Então Deus é justiça inclusive nisso. Porque se eu não uso um talento que eu tenho, se eu desperdiçar esse talento, e eu continuar recebendo talentos, isso é que não seria justo. A justiça se faz para aquele que trabalha em prol dela também. A gente recebe aquilo que a gente planta. Né? Ninguém vai no quintal plantar chuchu e vai querer colher tomate. Não tem como. A gente planta e a gente colhe aquilo que planta. Então, nos talentos da gente, às vezes a gente reclama da vida que a gente não tem sorte, ou que, poxa, a vida financeira não tá boa. Mas você já pensou em acordar mais cedo? Você já pensou em conseguir um segundo emprego? Você já pensou, se o que te incomoda é a questão financeira, você já pensou se você está usando os seus talentos para conseguir suprir essa necessidade que te incomoda? Porque o problema financeiro, ele atinge a vida de todos nós, né? Em algum momento da vida, eu acho que a grande maioria aqui, já deve ter passado por uma situação dessa. De estar com o carro com busca e apreensão, de estar com prestação da casa atrasada, de não dar conta do aluguel, de às vezes faltar para o rancho do mês. E aí, o que muitos de nós costumam fazer numa situação como essa? Desesperar, chorar, culpar Deus, culpar o outro. E aí, às vezes, não percebe que dentro de si está a solução. Buscar o seu talento, para que esse talento faça bem para si, e se você estiver bem, fazer bem para o outro. Então a gente falou aqui do talento do dinheiro, né? O talento do dinheiro é dado para quem está sendo testado a usar esse talento para o bem de todos, não só de si próprio. Aí a gente tem o talento da cultura. É aquele cidadão que tem acesso a livros, a bibliotecas, a filmes, a conhecimento de uma forma geral, e guarda aquilo num baúzinho como se fosse, eu não posso falar para o outro, porque se o outro souber tanto quanto eu vou estar diminuído, ou ele vai estar aumentado, e eu não vou ter a importância que eu acho que eu tenho, né? Eu vou diminuir a minha importância porque o outro vai saber tanto quanto eu. Eu tive professores na faculdade que viviam essa realidade, de não falar todo o seu saber, porque não, esse cara vai se formar, vai saber tanto quanto eu, e daqui a pouco vai estar concorrendo comigo no mercado. Ora,
Se você tem um conhecimento e esse conhecimento não serve para dividir, não serve para multiplicar, de que serve então este conhecimento? Ele vai ser guardado num baú, você vai levar embora com você desse plano? Então, assim, o conhecimento da cultura, às vezes você acha, mas Roberto, não tem nada para dar. Mal e mal eu consigo pagar minhas contas, não tem nada para... Aí é que você se engana. Às vezes um abraço é tudo que o outro precisa. Às vezes um puxão de orelha é tudo que o outro precisa. Então, se você tem esse dom de perceber, de orientar, de aconselhar, de amar, de cuidar, isso foi o caso da Alpão também. Use esse talento. Não desperdice, não enterre o seu talento. Então essa questão da cultura também, a gente pode, um livro que a gente leu, uma história que marcou a nossa vida, ela pode ser usada naquele momento para aquela pessoa que precisava ouvir aquilo. Você sabe dessa história, que nada acontece por acaso, né? As coisas não acontecem por acaso. Às vezes você está lendo um livro, daí você está no trabalho, e a sua amiga está lá na hora do café, e ela fala um negócio, não, mas sabe que eu li um negócio sobre isso ontem? Eu te dizia um negócio, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O conhecimento vem e a gente tem que disseminá-lo, né? Eu gosto muito de quando eu termino de ler um livro, eu dou para alguém, ou eu vou no sebo vendo aquele livro, ou troco por outro, porque esse negócio de deixar livro em estante, fica até bonitinho lá na estante da gente, mas é conhecimento parado. Se você tem isso, e a gente é muito agarrado, né? Olha como a gente é danado. A gente tem, o anjinho mau é aquele danado. Ai, não dá não, você vai querer ler de novo daqui a pouco. Aí quando sua neta tiver 18 anos, a neta está na barriga da filha, detalhe, né? Mas quando sua neta tiver 18 anos, você vai querer dar esse livro para ela. Não dá, não empresta. E aí fica lá. A neta às vezes nem gosta de ler. A gente morre antes da neta fazer 18 anos. E o livro ficou lá, 18 anos na prateleira. Então assim, vamos se desprender também, né? E às vezes é um sentimento de posse tão bobo, né? Ai, o que tem um livro? É um livro, gente. É um pedaço de papel com letrinha lá dentro. É um livro. Vamos se desprender, né? Vamos renovar as energias dentro de casa. Brinquedo de criança. Meu Deus, eu conheço amigas que tem que ter um quarto à parte só com os brinquedos que a criança não usa mais, mas que ela não dá. Porque daqui a pouco ela pode pensar em ter um outro filho. Né? Daqui a pouco vão vir os netos, ou alguém da família pode precisar. E da família do outro, não é da sua família também? A gente vem aqui no Centro Espírita, a gente lê a palavra. Em tese, todo mundo aqui tem acesso, né, a um nível de conhecimento, está aqui porque está buscando evoluir, está buscando melhorar. Mas aí faz umas coisas tão bobas, né? Ai não, isso aqui eu vou guardar para minha família. Nós não somos todos filhos de Deus? Não somos todos, na verdade, membros de uma grande família? E se na família da gente tem aquela irmã que a gente gosta menos, né? Aquele cunhado que a gente gosta menos ainda? Claro que no mundo, nessa grande família chamada mundo, também tem uma pessoa que a gente se dá menos, se dá mais, né? Mas a gente tem que se despir desse pré-julgamento, né? A gente tem que parar de julgar o outro por ele ser melhor ou pior, por ele ter menos ou mais conhecimento. Se eu tenho o talento do conhecimento e aquela minha cunhada, coitada, é desprovida de conhecimento, tem uma ignorância sobre as coisas, eu tenho que ter a obrigação de dividir este meu talento, este meu conhecimento com ela. Fazer com que ela seja uma pessoa melhor. Mas às vezes as pessoas não querem. Então você tem que estar disposto a dar e estar também preparado para aquele que não quer, ou não pode, ou não sabe receber. E que às vezes é difícil. Ai, mas aí também não dá. Eu ensinei ela, mas ela nem quis me ouvir. Não quis aprender. Eu ensinei como é que faz, mas ela continua fazendo errado. Tem algum motivo, ela tem uma história, ela tem também as suas dificuldades, os seus karmas e os seus caminhos. Um outro talento é o talento da fé. O talento de acreditar. O talento... Vou citar de novo o seu Cosmo lá do milho, né? Ele falando que ele lá vendendo o milho dele, ele diz que a barraquinha do milho é que nem curva de rio. Para cada tranqueira lá de vez em quando,
E aí ele diz, não, mas aí eu falo, eu prego, eu falo dos conhecimentos, eu falo de Deus, eu falo da doutrina, eu falo, né? Às vezes a pessoa não quer ouvir. O seu Cosmo está lá, firme e forte, falando. Então ele está empregando o talento dele. É que nem eu, pode ser que eu vá embora hoje à noite e um monte de vocês digam, eu devia mesmo ter ido jantar na casa da minha amiga. Devia ter ficado em casa. Não valeu a pena a palestra. Aí eu fui para casa, né, cheia de orgulho, achando que eu fiz o que era certo e não atingi o coração de vocês. Então, eu fiz, mas de repente não era o que vocês precisavam, não era o que vocês queriam, não era o que vocês esperavam. Mas não dá para também estar levando a vida na expectativa só do outro. Por que aquele servo pegou uma moedinha e enterrou? Porque ele teve medo do que o patrão, do que o chefe poderia pensar. E ele não arriscou. Ele não fez aquilo que ele sabia que era certo, com medo que não desse certo, com medo que pudesse dar errado. Então, na dúvida, eu não vou mexer no negócio. Sabe, na dúvida, eu não vou fazer nada. E Deus quer que você faça. Ah, não, eu vou aqui, vou rezar, vou vir aqui para pro centro espírita, vou ouvir a palestra, eu vou tomar um passe, eu vou pedir que Deus resolva a minha vida. E vai para casa dormir e chorar. E amanhã faz de novo. Deus dá a você toda a capacidade do mundo para que você busque o caminho. Use os seus talentos. Coloque para fora toda a sua capacidade. Você está infeliz no seu trabalho, meu anjo? Meus amores? Olha, abre a janela. Olha o mundo. Eu sempre brinco lá com os repórteres lá da TV que eu trabalho. Ah, Roberto, não tem assunto, não tem pauta. De então danou-se, né? Não tem jornal hoje. Senão não vamos ter matéria, não tem jornal. Aí eu chamo eles, a gente tem uma varanda que a gente vê, é lá no Cristo Luz, a gente vê a cidade toda. Vem cá, meu anjo, olha o mundo. Olha o mundo lá fora. Olha esse mundão aqui, olha essa quantidade de prédio. Você imaginou que nessa quantidade de prédio, quanta gente anda de elevador? É verdade. Você já imaginou que uma das coisas mais caras do condomínio é o elevador? É verdade. Por que será que o elevador quebra tanto? Não sei. Essa gente arada toda também não sabe. Vai lá fazer uma matéria, descobre pra gente. Não. Quanto custa a peça de elevador? Por que é tão caro? Né? Ah, a pessoa vai, mas não é verdade? Não sei uma coisa curiosa? Né? Quantas empresas tem que cuidam de elevador? Quanto por cento do condomínio, em média, é gasto só com manutenção de elevador? É uma bobagem, mas a gente olha o mundo, quando a gente olha o mundo sob a perspectiva de quem está neste mundo, a gente descobre coisas que não tinha descoberto antes. Vocês fazem o mesmo caminho, normalmente, para ir para o trabalho e para voltar para casa. Ou até para vir aqui no centro e voltar do centro. Quantas coisas vocês deixaram de olhar ao longo do tempo? Às vezes quando você está passando aí, olha assim, essa casa aqui não era rosa. Né? Às vezes aquela casa já é rosa há um ano e você não percebeu. Porque você não consegue mais olhar para fora. Você está só olhando para o seu umbigo. E aí os talentos, eles estão justamente na sua forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. É assim que a gente descobre os talentos. Porque quando a gente cozinha a primeira vez, a gente experimenta, até acha bonzinho, mas sabe que vai agradar? Aí pelo medo de não agradar, a gente pede pizza, né? Aí tá garantido. Não faço, não arrisco. Vou pedir uma pizza que é certo. E aí um belo dia, você se enche de coragem, diz, é hoje é domingo, se der tudo errado, eu peço uma pizza. Então eu vou arriscar. E aí você faz aquele prato diferente que você viu lá na receita da Ana Maria, ou sei lá onde. Ou uma receita que era da sua mãe, e aí você ouve aquele, pela primeira vez aquele, nossa mãe, que delícia isso. Dá moça, vira vício, viu? Aí a gente quer toda a vida fazer um prato gostoso para ouvir o elogio. Né? Aí você descobre um talento. Né? Quando você vai um dia, quando você se propõe a ir num asilo, no final de semana, no dia depois do trabalho, e aí você leva um livro e leva uma história para um idoso que não tem mais a capacidade de enxergar, e aquele idoso corre uma lágrima, porque aquela história fala ao seu coração, aí você percebe um talento. Talento que você tem de contar histórias e de emocionar. Aí um belo dia você resolve ir na praia, recolher lixo. Né? E aí quando você está terminando lá de encher o seu saco de lixo para deixar o lugar que você mora mais bonito,
Você ouve um turista chegar, nossa, que cidade bonita, que praia limpa. E aí você descobre que você tem o talento de encantar. Com um simples fato de recolher o lixo. Então, assim, a partir do momento que a gente parar de olhar para o defeito do outro, e dizer, ai, olha só essa gente que joga lixo. Você recolhe. Pior ainda, às vezes a gente joga também, né? E ainda faz nariz, entorce o nariz para aquele que joga. Come a balinha e joga pela janela do carro. E aí quando vê um cidadão com o cachorro que faz as coisinhas e deixa as coisinhas no meio do caminho, a gente acha ruim. Mas é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Então, a hora que a gente para de julgar o outro, que a gente faz o que é certo, independente de se o outro vai seguir esse exemplo, se vai dar certo ou não. Quando a gente faz o que é certo, existe uma satisfação interior, uma felicidade, uma descoberta de si e uma vivência de Deus. Porque se a gente fizer a analogia da parábola dos talentos, aquele servo é Deus. E os talentos que são, a gente fala talento, mas antigamente se falava talento para moedas, né? São talentos, efetivamente, são dons que a gente recebe. Quem aqui já descobriu o seu dom? Levanta a mão. Quem já descobriu? Qual é o seu grande talento? Nossa senhora, que gente, não é desanimada? Vamos lá, sem medo, sem vergonha. Eu não falo nada no chão aqui para falar aqui na frente, nem nada. Vamos levantar a mão quem já descobriu o seu talento. Não é possível. Ó, tem 1, tem 2, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é possível que tem só 9. Opa, já tem mais talento surgindo aí. Agora eu vou pegar vocês. Ah, eu prometi que não ia chamar aqui na frente, mas eu vou só perguntar. Qual é o teu talento, minha flor? Eu faço massagem. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu até me apoiar aqui, porque esse talento me agrada muitíssimo. Massagem. E como é que você descobriu que você sabia fazer massagem? Como é que foi isso? Porque eu fui estudar agora, apesar de mesmo, eu fui fazer faculdade. De fisioterapia. Mas tá, você foi, um dia você acordou, vou fazer fisioterapia. Ou não, ou o marido estava um dia, um amigo, sei lá o quê. Ai, como é que é o teu nome? Ai, Lúcia, aperta aqui pra mim, ó, tô toda dura. E aí a pessoa disse, nossa, Lúcia, que mão de fada que você tem. Foi assim, não foi? A hora que ela se dispôs a ajudar, porque não é qualquer um que tem saco de ficar apertando. Eu não tenho. Eu adoro que me aperte, mas eu não tenho paciência, não tenho, sei lá, se eu vou apertar certo no lugar certo, né? Mas é um dom maravilhoso, Lúcia. E quantos anos você tem? Você demorou quantos anos para descobrir o seu talento? 4 anos. Veja só, né? Olha que maravilha. Quem mais aqui tem talento? Quem mais tem talento? Olha, tô vendo alguém cutucando. Fala o teu aqui. Sua linda. Qual é o teu talento? Eu sou professora. Olha só, de que série? Educação infantil, 3 anos. Dos pequenininhos. Olha que coisa amada. Mas o detalhe é que chamaram ela pra começar isso quando ela tava com o nosso Quando eu filho tava lá fazendo a brincando. adaptação do meu filho numa escola. Aí disseram, nossa, por que tu não vai fazer magistério? Você tem jeitinho. Você tem jeitinho. E é o seu talento? É, eles falam, te amo, prof. Ai, meu Deus. E vamos falar sério, né? É que nem a história da cozinha lá do não é? Tem? Microfone, parece que você não está acostumada. Não, esse negócio de microfone. Mas não é? Não tem pagamento melhor do que, ai, te amo, prof. Eu sei que eu já dei aula para os pequenininhos, também dá vontade de levar tudo embora para casa, né? E eu dava aula numa escola pública ainda, uma clientela muito pobre. E eles passavam o dia inteiro comigo, das 7h30, 8 até 5h30 da tarde, quando as mães me buscar. E a gente passava o dia trabalhando autoestima, trabalhando conhecimento, trabalhando um monte de coisa. E aí vinha aquelas mães, Deus que me perdoe, 5h30 da tarde, vinha dando, sabe aqueles croques na cabeça da criança? Ah, seu estopou, vamos rápido! Vou te dar tua fuça! Ai, que vontade de pular aquele muro. Mas enfim, era a aprovação dele, era a evolução, cada um, né, no seu tempo, mas é difícil, eu tinha que fazer a minha parte. Imagina a quantidade de amor que eu tinha que dar para aquela criança, para compensar a falta de habilidade daquela mãe de dar. Quem mais tem talento aqui? Eu quero um homem corajoso aqui. Um homem corajoso talentoso. Aí sim. Aí eu homem corajoso talentoso. Aí sim. Como é teu nome? Gelson, Gelson, qual é o teu talento, meu anjo? vender.
vender. E como é que você descobriu isso? A hora que a água bateu na bunda, né? Com perdão da expressão. Também era, que o outro trabalho eu também gostava, mas esse eu pensava, eu achava que não servia pra isso. E você fazia o que antes? Eu trabalhava em transportadora, eu era numa transportadora. Tá, e aí você perdeu o emprego ou ganhou uma oportunidade? Como é que foi isso, assim? Alguém um dia Na verdade, disse... eu vim morar em Balneário, e daí a água deu no pescoço, fazer o quê, deu uma amiga, porque não vai ser corretor de imóveis, não tem jeito. Aí eu fui, fiz o curso e comecei a trabalhar. Mas após que você negou isso 3 vezes, né? Sim, E nem eu Judas. achava que não ia conseguir, mas é muito bom a alegria que tu vê quando tu vende, a esposa fazendo, vou fazer meu quarto assim, as crianças, mãe eu quero esse quarto, o pai contente com a churrasqueira e a garagem, que é só que sobra fome, né? Não, mas é bom, ó, a tu é a alegria. mulher dele? Tu deixa ele dominar o fogão. Mas ele Deixa. faz isso. Eu Ele faço. tem talento também. Esse tem... Ó, viu? Olha Tem só. vários, tem vários. Ah, que bacana, né? E aí hoje você vive de corretagem, Vivo de disso. corretor de imóveis. Que coisa boa. Esse negócio de vender é uma coisa complicada, né? Porque lá em casa também, por força do destino, eu sou jornalista por formação. E um belo dia eu resolvi inventar de fazer um programa de televisão. Eu tava de licença maternidade do meu 4º filho. A vida tava fácil, né? Só 4 filhos, dando de mamar, tempo pra pensar. Eu disse, eu vou inventar de fazer um programa de televisão. Aí eu fiz o Bem Viver, que agora em novembro completa 7 anos no ar. E é um programa que ele é meu, eu né, tirei da minha cabeça, escrevi, aí eu fui lá na TV, eu comprei o espaço na TV. Ô moço, quanto é que custa aí pra eu comprar meia hora? Custa tanto. Tá bom, eu comprei. Aí fui lá, não tinha equipamento, não tinha nada, uma amiga minha que tinha uma produtora, ó, tu faz o programa pra mim, quanto é que tu cobra? Ah, vou cobrar baratinho, que a gente é amiga, cobro tanto, beleza. Contratei o serviço dela também. E eu disse, bom, mas pra eu fazer esse programa que eu quero, que eu gosto, que é o que eu sei fazer, eu sou obrigada a vender. Porque como é que eu vou pagar a TV e como é que eu vou pagar a moça lá da produção? Vou ter que vender. Aí, meu amigo, quando eu quis realizar um sonho, que eu também dizia, ai, esse negócio de vender não é comigo, o negócio é contar história, eu quero fazer jornalismo, eu quero ter um programa de TV bacana. Mas aí, pra realizar esse sonho, eu tive que vender. E aí, não é que eu descobri que eu vendo também? É, a gente descobre. Vendo lá, vendo. A gente vende quase tudo, né? Quase tudo, também não dá pra vender tudo. Mas enfim, a gente vende pra realização. Então, às vezes, o fim, aí é onde entra aquela expressão, né? Do fim justificar os meios. A gente vai descobrir os talentos, às vezes, das formas mais diferentes possíveis. Às vezes, uma mãe fica doente e aí, na necessidade de atendê-la, você descobre que tem o maior jeito para ser enfermeira. Né? Às vezes, de um jeito ruim, de uma coisa, de uma tragédia, a mãe leva um tombo, fica sem conseguir sair da cama, a gente precisa ir, abre mão da própria vida para cuidar de um ente querido que está adoentado, e aí descobre um talento. Olha que jeito danado que Deus tem, né, de mostrar pra gente os talentos. Porque Deus, ele manda mensagem, eu vou dizer um negócio pra vocês. Esse negócio de tecnologia, ele manda e-mail, ele manda mensagem, ele manda SMS, ele manda recado no Face, a gente não vai enxergando, não vai enxergando. Aí a última coisa que ele faz é um outdoor, colorido, piscando. Aí se não enxergar, aí só na próxima vida. Aí perdeu o Playboy. Então a gente tem que estar atento para as mensagens de Deus. E essas mensagens, esses talentos, esses presentes que a gente recebe, estão ali, guardados, esperando para serem manifestados. Depende da gente abrir a janela do mundo. Depende da gente querer aceitar. E aquela velha história de transformar um limão numa limonada. Né? Às vezes, numa situação ruim, se apresenta ali uma solução para uma vida inteira. Um novo momento. Eu quero mais talento aqui. Quem é que tem mais talento? Você tem talento? Qual é o seu talento? Eu estou com vendas, com atendimento, É comercial o seu talento. Quem é que tem o talento aqui de... Ah, antes de falar de talento, de mais talento de vocês, eu quero falar de um outro talento também, que é um talento muito capcioso. Vocês vão procurar o que é capcioso. É o talento do poder. O talento do poder. As pessoas às vezes recebem o poder. Pode ser o poder de um político, pode ser o poder do dono de uma empresa, pode ser o poder de uma mãe e de um pai. E aqui muita gente é pai, é mãe. Isso é um poder tão grande. Primeiro, gerar uma vida, eu acho uma das coisas mais milagrosas, fantásticas. É por isso que eu tive 4. Eu achei tão bonito, tão bacana que eu fui tendo, né? Não vou fazer milagre.
Se você imaginar, sabe aquela história que a gente falava da professora, que pode destruir um sonho, um futuro profissional, ou pode incentivá-lo a descobrir esses talentos? Imagina, potencializa isso vezes 1000. É o poder do pai e de uma mãe. O poder de ser o exemplo. Eu parei de fumar por vários motivos, né? Mas principalmente porque eu tenho 4 filhos e invariavelmente de todos eles eu ouvi. O menorzinho hoje tem 6, vai fazer 3 anos que eu parei de fumar, ele tinha 3 aninhos. A mais velha tem 17, tinha 14. Eu ouvi do meu filho de 3, da minha filha de 14, eu ouvia dizer: ai mãe, para mãe, você vai morrer mãe, cigarro mata. Porque tinha propaganda, né? Tem acesso à informação, se discutia isso na escola. E aí eu pensei assim, ó, como é que um dia eu vou dizer pra minha filha, não, você não vai fumar. Fumar faz mal. Como é que eu vou falar um negócio desse? Se o melhor jeito de eu ensinar meu filho e minha filha é o exemplo. Não é? Então olha o poder de um pai e de uma mãe que se omite. Vocês viram a história ontem em Camboriú de um menino de 12 anos que levou uma faca deste tamanho e foi avançar numa professora numa escola ali em Camboriú? Imagina, 12 anos. Uma professora de português que chamou a atenção dele. O quanto não tem de raiva nesse menino, o quanto não tem de mau exemplo, de falta de estrutura, de conversa, o quanto não tem de poder desperdiçado dessa mãe e desse pai para chegar esse menino a essa situação de querer enfiar uma faca na professora. E aí a gente vai ouvir a história, a mãe, nenhum problema com mãe separada, tá? Tem mãe separada que é maravilhosa, mas uma família desestruturada é sempre uma família desestruturada. É por isso que a gente tem pai e mãe e ninguém é filho só de uma coisa só, de uma semente só, né? Porque a gente precisa, porque um ser humano precisa de pelo menos 2 olhando. Né? É melhor que seja até mais, porque não é fácil. Mas a mãe separada, com dificuldade, com aculturação, com falta de conhecimento. Pra você ter uma ideia, ontem no meio desse rolo todo, disseram, olha, mãe, a senhora amanhã vai ter que voltar com ele aqui, porque ele vai ser encaminhado para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Ah, mas amanhã eu preciso começar a trabalhar. O filho dela levou uma faca desse tamanho, partiu para cima da professora, só não foi uma tragédia, porque a professora teve sangue frio para contornar a situação. E ela estava preocupada, óbvio que ela precisa dar o alimento, mas o filho dela estava numa situação de perigo eminente. Não é o perigo que ele oferecia para a professora, é para ele mesmo. E ela estava preocupada que ela tinha que ir para o emprego hoje. Percebe a inversão de valores? Do que é importante nessa história? E aí o irmão mais velho é usuário de droga, o irmão de 17, um outro irmão vive também marginalizado, e o talento de um pai e de uma mãe se perdeu, influenciando diretamente a vida de um filho. Quantos karmas nós não estamos pagando aqui? Quantas vidas nós não estamos tendo que reviver porque não nos relacionamos, não usamos esse poder, esse talento do poder de pai e de mãe para ser exemplo, para ajudar a evoluir. Tem uma historinha sobre mãe que eu acho linda, que é aquela história do bebê que estava pronto, né, a alma estava pronta para reencarnar, e aí diz, Deus, eu vou ficar longe de você lá na terra, né, não vou conseguir te ver, e eu vou ficar com medo, eu vou ficar preocupada, e como é que vai ser isso? E aí Deus disse, não se preocupe, porque eu vou mandar um anjo junto, para você não sentir medo, para você não se sentir perdido, para você não se sentir sozinho. Mas como é que eu vou saber que anjo é esse, que ele é um anjo? Como é que... Não, porque você vai reconhecer, porque você vai chamá-lo de mãe. Né? Então, essa historinha acho que resume bem esse poder que a gente tem. Né? A mãe e o pai são anjos que Deus envia para a Terra, né? São almas, em tese, que deveriam ser mais evoluídas, e por isso são adultos, para cuidar daquela criança, que tem tanto para aprender. Então essa história do poder, e aí se estende, como a gente falou, o poder do político, o poder do dono da empresa. Né? Quantos usam desse poder de ser o dono da empresa, por exemplo, para aviltar aquele que está abaixo, né? na hierarquia da empresa, para ofender, para humilhar, para tripudiar sobre o outro?
quantos que não usam de forma errada esse poder e esse talento. Ao passo que também, quantos também, graças a Deus, usam esse talento, esse poder para ser exemplo, para ser inspiração. Quantos profissionais com os quais eu trabalhei, desde colegas até chefes, que foram inspiração para mim. Que eu dizia, olha, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Quantos de nós aqui já não foram inspirados, às vezes até por um artista de TV, por um... eu quero ser professora, então Maria Emília Ferreiro é a minha referência, né, que é uma educadora. Eu quero ser um cozinheiro, então o chefe fulano de tal também é a minha referência. A gente tem essas referências, né? E que bacana quando a gente consegue ser referência para alguém. Mas de nada adianta eu, como jornalista, ser referência para estudantes ou para estagiários se eu não consigo ser referência nem para meus filhos. Né? Se quando eles forem se relacionar com o mundo e tiver contato com as perdições que o mundo oferece, com os vícios, eu não ser uma referência bacana de alguém que lutou e venceu. Então, cada um de nós tem um talento importante. Essa senhora, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Dona Lúcia, qual é o seu talento? Ao longo da vida, o que a senhora acha que soube fazer melhor? Ou que sabe ainda fazer melhor? Mas acho que foi o seu melhor papel, foi de bancar a senhora ter filhos? E como mãe, a senhora acha que usou seus talentos de mãe? É o seu filho? Ela usou os talentos de mãe? Bacana isso também. Às vezes as pessoas dizem, mas meu talento é vender, também são talentos. Vender, fazer aqui o comércio prosperar. Mas eu quero que hoje vocês sigam para suas casas e tente pensar aquele talento que não é um talento que às vezes nem a gente conhece, né? Sabe que eu tenho o talento de fazer o outro feliz? E como é que eu faço isso? Eu não sei como é que é com vocês, mas eu não consigo imaginar eu ser feliz se quem está ao meu redor também não for. Aí não é felicidade. É qualquer outra coisa que eu não sei dar o nome. Felicidade mesmo é quando eu consigo fazer o outro feliz e ser feliz também. Aí sim, aí tá tudo certo. Não adianta eu ser feliz, fazer do outro infeliz. Não adianta eu ganhar dinheiro se eu estou roubando de alguém. Faz o menor sentido. Né? Isso. Porque no final das contas, todos nós perdemos. Perco eu, por ter desperdiçado um talento, perde o outro, porque perdeu o seu poder financeiro. Então não adianta eu conquistar alguma coisa se eu estou tirando do outro. Eu tenho que conquistar para acrescentar para o outro. Então fica esse desafio nessa quarta-feira. Cinzenta, luz fusca de setembro, né? Não é nem primavera, não é mais nem inverno. Que cada um descubra aquele talento que está aí dentro escondido, pede para Deus piscar o outdoor. Né? Se vocês não... No fundo a gente sabe o talento que tem. Ponham à prova. E a hora que vocês perceberem que talento é esse, que vocês virem a mensagem no outdoor, usem esse talento. Usem com alegria. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.